Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Aprove Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, um atalaia para advertir os povos da terra, para que os povos da terra se preparem para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Esta é a mensagem de número 227, que Deus revela para o seu atalaia no século XXI, terceiro milênio. Em todas as nossas mensagens, nós conclamamos por um despertamento nas igrejas do século XXI, porque as igrejas do século XXI não é aquelas igrejas de 50 anos passados. Esta mensagem vai ficar escrita como uma advertência para todos os povos, todos aqueles que não acreditam que o irmão Ferreira é o profeta do século XXI, terceiro milênio. A minha própria família não acreditam nas minhas mensagens de advertência. Eu sei que a minha própria esposa não dá muito crédito ao seu esposo como profeta do século XXI. Eu acredito que a minha esposa tem suas razões para não dar crédito ao seu esposo como profeta do século XXI, terceiro milênio. Minha querida esposa, eu tive um sonho lhe perguntando por que você não dá crédito às minhas mensagens que eu escrevo e gravo em CDs. Você não me respondia nada. Sobre a minha pergunta, no sonho eu dizia para você: se Deus me recolher primeiro do que você, no outro dia você vai estar escutando as mensagens com muita tristeza no seu coração por não ter dado crédito às mensagens enquanto o seu esposo vivia aqui na terra. As mensagens vão ficar escritas como testamento. Nós sabemos que um testamento não tem validade enquanto o seu testador vive. Um testamento só tem a validade quando o seu testador morre. Enquanto o seu testador vive, o testamento não tem validade na terra. Se os irmãos soubessem de onde é a fonte que é tirada estas mensagens, os irmãos dariam crédito às mensagens do irmão Ferreira. A fonte das mensagens é as Escrituras Sagradas, e é aonde nós podemos encontrar a fonte divina. É nas Escrituras Sagradas. A fonte de toda inspiração divina é o Espírito de Cristo, o qual todos os religiosos conhecem como Espírito Santo. Por quê? Foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra, que quando fosse para o céu mandaria o Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo o que ele tinha dito quando ele esteve nesta baixa terra. Veja João 14, 26 e João 16, 7 a 13. Quem dá inspiração ao irmão Ferreira para escrever estas mensagens de advertência é o Espírito de Cristo. E jamais o Espírito de Cristo daria inspiração para escrever uma mensagem que não fosse verdadeira, como as mensagens que o irmão Ferreira escreve. Mensagens de advertência para os povos do século XXI, no terceiro milênio. A fonte das nossas mensagens é o Espírito de Cristo. São poucos os que acreditam nas mensagens do irmão Ferreira. Não é em vão que o Espírito de Cristo inspira para o irmão Ferreira 227 mensagens, e em todas as nossas mensagens conclamando pelo despertamento nas igrejas do século XXI. Deus já me deu a graça de escrever 226 mensagens. Com esta que eu estou escrevendo é 227 mensagens. Não sei se escreverei mais alguma mensagem. Se for da vontade real de Deus, escreverei quantas mensagens o Senhor nosso Deus nos autorizar a escrever. Jamais me omitirei de escrever uma mensagem quando Deus me manda escrever. Deus não chama homens sábios e entendidos para escrever mensagens de advertências para os povos da terra. Deus não escolhe homens capacitados para fazer o que Ele aprova fazer aqui na terra. Deus capacita os que Ele escolhe para fazer o que Ele aprova fazer aqui na terra. Veja Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios 1, 19 a 28. Deus escolheu o irmão Ferreira para ser o atalaia da última hora no século XXI, terceiro milênio. Quando Deus coloca um atalaia na torre de vigia, Ele capacita com os dons celestiais para dar o recado de Deus para os povos da terra, através de mensagens escritas e gravadas em CDs, ou que os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir. O recado de Deus está sendo dado através das mensagens escritas e gravadas em CDs. Um dia os povos da terra vão saber que Deus levantou um atalaia no século XXI, terceiro milênio, e os povos do século XXI não deram crédito
ao porta-voz que Deus estava levantando na terra. Eu peço a Deus vida longa nesta terra, para que eu possa agradar a Deus nesta terra, enquanto vida tiver nesta terra. Nós sabemos que a vida completa de um homem aqui na terra é de 120 anos. Quem não atingir a idade de 120 anos é porque Deus recolheu antes do tempo certo. A nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus concede a cada um os anos de vida que Ele aprove aqui na terra, que as pessoas vivam aqui na terra. Quem viver muitos anos na terra é uma permissão de Deus. A nossa vida preciosa é a vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem viver pouco na terra também é permissão de Deus. A nossa vida aqui na terra é passageira e nossa vida com Deus é eterna. Devemos agradecer a Deus pelos anos de vida que Ele nos concedeu aqui na terra. E que os anos que Deus nos conceder aqui na terra seja para agradar a Deus aqui na terra e não agradar a nós mesmos ou aos homens. Deus tem me concedido um ministério de Atalaia da Última Hora de volta à palavra original. Só que são poucas as pessoas que reconhecem o ministério que Deus tem dado ao irmão Ferreira. Quase ninguém está levando a sério as mensagens do irmão Ferreira, nem mesmo a minha própria família e a minha esposa não estão crendo nas mensagens que eu escrevo. Mesmo que a minha própria família e a minha própria esposa não creiam nas mensagens, não é motivo de desanimar e nem de parar de escrever as mensagens. Se o próprio Jesus foi desacreditado pela sua própria família, imagina o irmão Ferreira, um servo inútil. Ouçam o que o Senhor Jesus Cristo disse em Marcos 6, 1-6. Então, irmão Ferreira, não desiste de escrever as mensagens quando Deus lhe manda escrever. As nossas mensagens são de advertência para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. Se desprezaram as palavras do nosso Divino Mestre Jesus Cristo, imagine o que não são capazes de fazer com as mensagens do irmão Ferreira. Todas as vezes que eu pego em uma caneta para escrever uma mensagem, o Espírito de Cristo fala ao meu coração e me diz: meu servo, não fique triste. Se rejeitarem as tuas mensagens, se a sua própria família não decreta as tuas mensagens, olhe para o Filho de Deus e o que a sua própria família fizeram com ele quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Quando eu ouço estas santas palavras de consolação, eu não desisto de escrever as mensagens quando Deus me manda escrever. Deus já tem me dado a graça de escrever 226 mensagens de advertência para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. O Espírito de Cristo nos avisa que a rejeição às mensagens vai ser grande por parte dos religiosos do século XXI. Um dia Deus vai levantar um povo que vão dar crédito às mensagens do irmão Ferreira. Sabemos que hoje, no século XXI, é um pequeno rebanho, ou seja, é um pequeno número que acredita nas mensagens do irmão Ferreira. Mas, se no século XXII, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, alguém vai ouvir estas mensagens e vai dar crédito às mensagens de advertência que o irmão Ferreira escreve. Porque as nossas mensagens são escritas pelo dedo de Deus. Uma coisa é real: no século XXII, o irmão Ferreira está dormindo o sono dos justos, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. As mensagens vão ficar escritas como testamento, e um testamento não tem valor enquanto o seu testador vive. Um testamento só tem valor quando o seu testador morre. Enquanto o testador viver, o testamento não tem validade aqui na terra. Deus tem confirmado o ministério na vida do irmão Ferreira e deu o nome de Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Um atalaia de Deus crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Não podemos acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Um atalaia de Deus só vai até onde as Escrituras Sagradas vai. Quando as Escrituras Sagradas param, o atalaia de Deus para também. Deus não levantou o seu atalaia no século XXI para fundar mais uma religião, para fazer confusão no meio das outras religiões. As religiões do século XXI estão cheirando mal nas narinas de Deus. Irmãos e ouvintes da palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, muitos líderes religiosos têm tentado de todas as maneiras descobrir como é o nome da Igreja de Cristo aqui na terra.
tem igrejas com o nome de Igreja de Cristo. Se realmente esta igreja é a Igreja de Cristo, ela tem que estar conservando a doutrina de Cristo e dos seus santos apóstolos. Se não tiver a doutrina de Cristo e dos seus apóstolos, então esta igreja não é de Cristo, só tem o nome de Cristo, mas não é a Igreja de Cristo, é a igreja dos homens na terra. Os homens fundam uma igreja e colocam um nome que eles acham mais bonito, mais importante. Já foi feita pesquisa sobre religiões e quantas religiões tem no mundo, hoje no século XXI. As pesquisas mostraram que tem mais de 10.000 religiões na Terra, hoje no século XXI. E cada religião tem um nome, dado pelo seu fundador. E o seu fundador afirma com muita segurança que a sua religião é verdadeira, que é a Igreja de Cristo, que a sua religião não é falsa como as outras. É assim que todas as religiões da Terra se justificam que é verdadeira e que não é falsa. Deus não levantou o irmão Ferreira como atalaia no século XXI para fundar mais uma religião na Terra, e nem para defender uma religião na Terra. Deus levantou o seu atalaia no século XXI para defender a sua palavra original, assim como ela foi escrita. Um atalaia de Deus não pode acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedelha. Um atalaia de Deus tem que ter discernimento e sabedoria para saber separar a lei e a graça. No Antigo Testamento, a lei. Novo Testamento, a graça de Cristo, o Filho de Deus. A nossa salvação eterna está no Novo Testamento. Quem procurar a salvação eterna no Antigo Testamento não vai encontrar sua salvação eterna. Nós só podemos encontrar nossa salvação eterna no Novo Testamento. Fora do Novo Testamento não tem salvação para ninguém aqui na Terra. Uma criatura pode desobedecer ou pode desacreditar as Escrituras Sagradas do Gênesis a Malaquias e no juízo final ser aprovada por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo. Mas qualquer criatura que desacreditar ou desobedecer as Escrituras Sagradas de Mateus ao Apocalipse não vai ter a aprovação de Deus e de seu Filho Jesus Cristo no juízo final. Aquele dia se aproxima e está bem perto. A nossa missão como atalaia de Deus é advertir os povos do século XXI no terceiro milênio. Os tempos se abreviam e os povos do século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos e da volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é convidar os povos da terra para voltar aos originais da graça de Cristo. E os originais da graça de Cristo nós só podemos encontrar de Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias não tem a graça de Cristo. O ministério Atalaia da Última Hora foi levantado por Deus para conclamar no século XXI por um despertamento nas igrejas da terra no século XXI, terceiro milênio. Para que as igrejas do século XXI reconheçam a graça do Filho de Deus na terra, hoje no século XXI. A fé dos religiosos do século XXI não é aquela fé que tinham os religiosos 50 anos passados. Os religiosos de 50 anos passados, eles tinham mais fé nos seus corações. Os religiosos que se identificam como evangélicos hoje no século XXI não têm aquele padrão dos evangélicos de 50 anos passados. Há 50 anos passados, tinha dois tipos de evangélicos, que eram os evangélicos pentecostais e os evangélicos não pentecostais. Os evangélicos pentecostais se conheciam pelos vestuários. Os padrões dos homens pentecostais eram trajes de santos, que faz profissão de servir a Deus aqui na terra, com temor e reverência. As mulheres pentecostais tinham os padrões de santas. Hoje, no século XXI, não se conhece mais quem são os crentes pentecostais e as crentes pentecostais. Há 50 anos passados, se conhecia os crentes e as crentes pentecostais pelas vestes, pelo seu falar, pelo seu comportamento no meio dos povos. Há 50 anos passados, ninguém se via uma crente pentecostal de short e blusa sem manga e nem vestuários que Deus abomina, que é a calça comprida, que é veste de homens. Veja Deuteronômio 22:5. Há 50 anos passados se conhecia as crentes pentecostais e as crentes não pentecostais pelos vestuários, pelos seus cabelos. Há 50 anos passados era proibido pelo líder de uma igreja pentecostal de uma irmã vestir calça comprida, short, blusa sem manga, cortar os cabelos, usar qualquer tipo
de maquiagem e pintura de cabelos. Isso era para as crentes pentecostais de 50 anos passados. Hoje, no século XXI, os crentes e as crentes pentecostais estão copiando os crentes e as crentes que não são pentecostais. Há 50 anos passados, se conhecia uma crente pentecostal em uma fila de um banco. Hoje, no século XXI, não se conhece mais uma crente pentecostal em uma fila de um banco. Por quê? Tanto faz você olhar em uma fila de banco para uma crente de uma igreja pentecostal, como para uma crente de uma igreja não pentecostal. Está tudo misturado nas igrejas evangélicas do século XXI, no terceiro milênio. Muitos crentes não sabem quem é que está causando tudo isso nas igrejas do século XXI. Mas a resposta está nas Escrituras Sagradas. Veja 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 4:1-5, 2 Tessalonicenses 2:1-12, 2 Timóteo 3:1-9. Quem está fazendo tudo isso nas igrejas do século XXI é a doutrina dos demônios, que Paulo profetizou que iria ser lançada nos finais dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas lideranças religiosas, com a sua mente cauterizada, crendo na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Quem já imaginou uma liderança de uma igreja com a sua mente cauterizada? Um líder de uma igreja com a sua mente cauterizada buscam os seus próprios interesses e fazem comércio das almas, que custou um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É como disse Paulo em 2 Timóteo 3:1-9. Estes homens aprendem sempre, sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. Disse o Espírito de Cristo para Paulo: quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2:11-12. Então, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o causador de tudo isso que está acontecendo nas igrejas do século XXI, no terceiro milênio, é o Deus deste século XXI. Veja 2 Coríntios 4:1-7. O Deus deste século XXI tem cegado uma parte das nossas lideranças religiosas do século XXI para eles crerem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. O Deus deste século XXI cauterizou a mente de muitas lideranças religiosas para eles aceitarem tudo que o Deus deste século quiser implantar nas igrejas. Eles aceitam de coração e alma, sem nenhum impedimento. Então, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, poucos religiosos sabem que o Deus desse século tem a primazia em mais de 90% das religiões do século XXI, do terceiro milênio. As religiões do século XXI que não aceitarem a doutrina do Deus desse século XXI correm um risco muito grande de fechar suas portas. E as igrejas que não aceitarem a doutrina do Deus desse século XXI, as outras igrejas vão acusar estas igrejas de seita e heresia, e que os povos destas igrejas que não aceitam a doutrina do Deus desse século vão ser acusados de inimigos. E os líderes destas igrejas que aceitarem a doutrina do Deus desse século vão proibir os seus fiéis de visitar as igrejas que não aceitarem a doutrina do Deus desse século XXI. Os demônios têm lançado uma doutrina nas igrejas do século XXI que tem sido muito bem aceita, ou muito bem recebida pelas lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. Os demônios têm pregado para muitos líderes religiosos do século XXI aquela mesma doutrina que ele pregou para Eva e Adão no Jardim do Éden. Os irmãos e ouvintes já imaginaram como é o nome desta doutrina que os demônios estão pregando nas igrejas do século XXI? O nome desta doutrina é: isso não vale nada, pode fazer isso, pode fazer tudo o que vocês quiserem, que isso não vale nada, e nada disso impede de vocês entrar no reino de Deus. Assim como a serpente conseguiu enganar Eva no Jardim do Éden, para ela desobedecer a palavra de Deus, está conseguindo enganar muitos líderes religiosos e os seus fiéis para desobedecerem a palavra de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio. Eva creu na mentira da serpente e desobedeceu a Deus e morreu como Deus tinha dito. No dia que vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Eva e Adão desobedeceram a Deus e morreram.
Não a morte física, mas morreram a morte espiritualmente, banidos da presença de Deus. O que aconteceu com Eva e Adão no Jardim do Éden está acontecendo com mais de 50% dos religiosos do século XXI no terceiro milênio. Porque a serpente está conseguindo fazer com muitos religiosos do século XXI o mesmo que ela fez com Eva e Adão no Jardim do Éden. A serpente conseguiu cauterizar a mente de Eva para ela crer na mentira, pensando que estava crendo na verdade. Deus tinha dito para Eva e Adão: se me desobedecerem, certamente morrerás. A serpente veio conversar com Eva e diz: certamente não morrerás. Eva disse para a serpente: Deus disse que nós não podíamos comer de todas as árvores, as árvores do jardim. Se nós comer, nós morreremos. A serpente tornou a dizer para Eva: certamente não morrerás. Pode comer de todas as árvores que tem no jardim, que certamente não morrerás. Eva comeu da árvore proibida e deu ao seu marido, e ambos morreram, como Deus tinha dito. Então, a mesma doutrina que a serpente pregou para Eva e Adão no Jardim do Éden, está pregando para muitos líderes religiosos do século XXI. E os líderes recebendo essa doutrina maldita e pregando para os seus fiéis que certamente não morrerás, os que desobedecerem a Deus aqui na terra. Os demônios pregam para os religiosos do século XXI que o suficiente para não irem para o inferno de fogo é levantar a sua mão em uma igreja evangélica e aceitar Jesus como seu Salvador. O seu lugar já está garantido no reino de Deus. Os demônios, com essa falsa doutrina da aceitação, têm conseguido enganar milhares e milhares de religiosos na terra. Os demônios foram expulsos do céu aqui para esta terra, com uma condição imposta por Deus, de nunca mais eles poderem entrar no reino de Deus outra vez. Então, como os demônios sabem que não podem entrar no reino de Deus outra vez, a missão deles é enganar os povos da terra, que todos vão para os céus depois da sua morte física. Podem fazer tudo o que vocês bem quiserem, que nada impede de vocês entrarem no reino de Deus. O que aconteceu com Eva e Adão no Jardim do Éden vai acontecer com muitos líderes religiosos e com seus fiéis, por crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Só existe duas vozes hoje no século XXI. Uma voz é a voz de Deus, a outra voz é a voz dos demônios. A voz de Deus diz: não façam isso, não façam aquilo, que vocês morrerão. Os demônios dizem para os religiosos: podem fazer isso ou aquilo, que vocês não morrerão. A morte que Deus estava falando para Eva e Adão no Jardim do Éden não era a morte da matéria humana, era a morte da alma, que é a separação para viverem longe de Deus. Quando Eva desobedeceu à ordem de Deus, foram lançados da presença de Deus para não ouvirem mais a voz de Deus, como eles ouviam todos os dias ao anoitecer. Eva e Adão morreram espiritualmente e foram expulsos da presença de Deus para não ouvirem mais a sua voz. Nunca mais Eva e Adão puderam ouvir a voz de Deus outra vez, e nem conversar com Deus como eles faziam todos os dias. Agora, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, meditem em Mateus 25, 31 a 46, aonde vão ficar todos que deram ouvidos à voz dos demônios aqui na terra. Todos que acreditaram na mentira dos demônios aqui na terra vão passar pela segunda morte, que é a morte da alma, separado da presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, expulso da presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo para irem morar eternamente em um lago de fogo e enxofre, que o seu bicho não morre e o seu fogo não se apaga, mas arde para todo sempre. Para os amados irmãos e ouvintes, qual é a palavra verdadeira? Certamente morrerás, ou é a palavra certamente não morrerás? Não se engane, uma voz é de Deus e a outra voz é dos demônios. A voz de Deus é certamente morrerás, a voz dos demônios é certamente não morrerás. Veja Gênesis 2,17, a voz de Deus. Veja Gênesis 3 e 4, a voz da serpente.
Deus deixou os povos da terra com livre escolha. Cada um escolhe o que bem quiser aqui na terra. Os povos escolhem aonde querem ir morar depois da sua morte física, ou seja, depois da sua morte da matéria humana. Quem deu ouvido à voz de Deus aqui na terra vão morar no paraíso de Deus depois da sua morte física. Quem deu ouvido à voz dos demônios, ou seja, da serpente aqui na terra, vão morar em um lago de fogo que nunca se apaga e o seu bicho não morre. Lá estão a besta e o falso profeta. Quem lidera este lugar tão terrível é a serpente e os seus demônios. Veja, amado ouvinte, o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 25, 31 a 46. Ali está a separação dos povos da terra, dos que deram ouvido à voz de Deus e dos que deram ouvido à voz dos demônios na terra. Os que ficarem à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final vão morar no paraíso de Deus, de onde Eva e Adão foram expulsos. Os que ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final vão ser expulsos da presença de Deus para ir e morar eternamente com os demônios em um lago de fogo e enxofre que arde e nunca se apaga. Veja Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 20, versículo 10. Todos os povos religiosos que estão sendo enganados pelos demônios aqui na terra pensam que o que o Senhor Jesus Cristo falou nas Escrituras Sagradas não é verdade e nunca vai se cumprir um dia no tribunal de Cristo no juízo final. O Senhor Jesus Cristo foi muito sincero com os que ele ouvia no tempo em que ele esteve aqui nesta baixa terra. Parece que as palavras de Jesus Cristo estão seladas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. O Deus desse século XXI tem cauterizado os povos religiosos da terra para eles não crerem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Em Mateus 25, 31 a 46, o Senhor Jesus Cristo nos mostrou o juízo final, onde todas as nações que viveram desde os tempos de Noé, na presença do verdadeiro pastor naquele grande dia, que muitos religiosos duvidam que vai acontecer, ou que vai se cumprir, na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Se os povos religiosos do século XXI tivessem vendo o que o Atalaia de Deus está vendo, da torre de vigia, os líderes religiosos e os seus fiéis dariam crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Se os líderes religiosos e os seus fiéis expulsassem o Deus deste século XXI das suas igrejas, eles dariam crédito ao Atalaia de Deus, o Atalaia que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio. Se Deus tinha 100 Atalaia para levantar no século XXI, terceiro milênio, o irmão Ferreira é um deles. Ou que os povos do século XXI acreditem ou não no Atalaia de Deus, que Deus está levantando no século XXI, o Atalaia de Deus continua fazendo a sua parte, dando o recado de Deus para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14, 32 e 33, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todos que discordarem das mensagens do Atalaia de Deus aqui na terra é porque não tem o Espírito de Cristo e de Deus. Gostaria muito que Deus me desse a graça de me encontrar com os atalaias que Deus tem levantado no século XXI, para eu saber se realmente todos os atalaias estão de comum acordo que as Escrituras Sagradas são divinas, inspiradas por Deus e pelo Espírito de Cristo. Nas igrejas dos santos todos têm o mesmo Espírito. Não há discórdia nas igrejas dos santos, porque nas igrejas dos santos todos têm o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não faz confusão nas igrejas dos santos. Quem habita nas igrejas dos santos é o Espírito de Cristo. E nas igrejas dos santos não tem pastores para dominar o povo das igrejas dos santos. Nas igrejas dos santos tem um só pastor e um só rebanho em toda a face da terra. Veja João 10, 16. Quem disse estas palavras foi o pastor das igrejas dos santos, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. E estas santas palavras têm a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Enquanto os séculos não forem consumados, os habitantes da terra precisam crer nas palavras do pastor das igrejas dos santos. Todos que acreditam nas palavras certamente não morrerás,
não aceitam as palavras ditas pelo pastor das igrejas dos santos. Quem não crê nas escrituras sagradas, quem não crê nas palavras de um atalaia de Deus, que Deus levanta na terra, também não crê no pastor das igrejas dos santos. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Não podemos ir além das escrituras sagradas, só podemos ir até onde as escrituras sagradas vão. Nós só podemos ir até onde as palavras que o pastor das igrejas dos santos diz. Só podemos ir até onde as palavras do pastor das igrejas dos santos vai. Quando as palavras do pastor das igrejas dos santos param, nós paramos também. Não podemos acrescentar nem um tio e nem diminuir, nem um cedilha das palavras do pastor das igrejas dos santos. Se o pai do pastor das igrejas dos santos diz, certamente morrerás, nós acreditamos nas palavras que foram ditas para Adão e Eva no jardim do Éden. Quem desobedecer às palavras do Filho de Deus aqui na terra, certamente morrerás, porque está desobedecendo ao próprio Deus, o Pai Celestial. Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. É como Deus estivesse dizendo para os povos da terra: não desobedeçam ao meu Filho na terra. Quem desobedecer ao meu Filho na terra está desobedecendo a mim na terra. Certamente morrerás. O Deus deste século, que é o diabo, vem com a sua sagacidade e diz para os povos religiosos da terra: certamente não morrerás. Quem desobedecer ao Filho de Deus aqui na terra. Vamos dar apenas um exemplo das palavras que o Filho de Deus disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Vamos ver as ordens do Filho de Deus sobre a oração. O que o Filho de Deus disse para os seus discípulos em Mateus 6:5 sobre a oração quando vocês forem orar. Não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, não imiteis a eles. Quem assim fizer, certamente morrerás. E não poderão entrar no reino de Deus para ver a face de Deus assim como ela é. O diabo, que é mentiroso e pai da mentira, diz para os religiosos que gostam de orar em pé nas suas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens que passam por ali: podem orar em pé nas vossas igrejas e nas esquinas das ruas, que certamente não morrerás. Então todos que se comprazem em orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos povos, é porque estão acreditando nas palavras certamente não morrerás. Veja Mateus 6:5-8. As ordens do Filho de Deus sobre a oração. O Filho de Deus disse em João 10:11-16: na igreja de Deus aqui na terra não tem pastores e nem rebanhos, tem um só rebanho e um só pastor. Quem der ouvido à voz de outro pastor além de mim, certamente morrerás. Os demônios dizem para os líderes religiosos e para os seus fiéis: vocês são pastores, não são mercenários, como disse o Filho de Deus em João 10:11-16. Todos têm que dar ouvido à voz dos pastores que estão pastoreando as igrejas na terra. O Filho de Deus disse que os homens não são pastores, são mercenários. Os demônios dizem que eles são pastores e não são mercenários. Tem alguém equivocado nessa história. Ou o Filho de Deus que diz que os homens não são pastores, são mercenários, ou os demônios que dizem que os homens são pastores e não são mercenários. Os religiosos têm livre escolha a quem escolher como verdadeiro: se o Filho de Deus ou os demônios. Quem escolheu o Filho de Deus como verdadeiro não passará pela segunda morte, mas passará da morte para a vida. Quem escolheu os demônios como verdadeiros passará pela segunda morte. Multidões e multidões no vale da decisão para escolherem hoje quem é o verdadeiro: se o Filho de Deus ou os demônios, que é o Deus deste século XXI. Quem ouve a voz do bom pastor não quer ouvir a voz dos pastores. Existe um choque entre as palavras do Senhor Jesus Cristo e as palavras dos pastores. O Senhor Jesus Cristo disse que os homens não são pastores, são mercenários. Os pastores dizem que não são mercenários, são pastores. O Senhor Jesus Cristo disse que os mercenários não sabem cuidar das suas ovelhas aqui na terra. Sabe por que os mercenários não sabem cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Porque mercenário não sabe o preço que custou uma ovelha para o bom pastor. Os mercenários são hipócritas e fingidos e não gostam nem de ouvir a voz do bom pastor.
O bom pastor diz, certamente morrerás. A serpente diz, certamente não morrerás. É esta a voz que os mercenários gostam de ouvir hoje no século XXI, terceiro milênio. Certamente não morrerás. São duas vozes que ressoam no mundo hoje, no século XXI, terceiro milênio. O Deus verdadeiro disse para Eva e Adão no jardim do Éden, certamente morrerás. A serpente disse para Eva no jardim do Éden, certamente não morrerás. Certamente morrerás é a voz de Deus, certamente não morrerás é a voz da serpente que enganou Eva no jardim do Éden. Hoje no século XXI, ou se ouve a voz do bom pastor, ou se ouve a voz dos mercenários. Qual das duas vozes é a verdadeira? A voz do bom pastor ou é a voz dos mercenários? Qual das duas vozes é aprovada por Deus hoje no século XXI, terceiro milênio? É a voz do bom pastor ou é a voz dos mercenários? Deus diz hoje para os líderes religiosos e para os seus fiéis, se vocês, líderes religiosos, não expurgarem das vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores, as doutrinas dos demônios que vocês deixaram entrar nas vossas igrejas com tanta facilidade, certamente morrerás. Vocês e os seus fiéis. Os demônios dizem para os pastores, certamente não morrerás, nem vocês e nem os vossos fiéis. Os demônios dizem para os pastores e para os seus fiéis, não derem ouvido a esta voz, certamente morrerás. Derem ouvido a voz, certamente não morrerás. Qual das duas vozes é verdadeira? Não morrerás ou certamente morrerás? Muitos religiosos, por não saberem qual das duas vozes é a verdadeira, pensam que a voz verdadeira é a voz certamente não morrerás. A voz verdadeira é a voz certamente morrerás. Quem disse a palavra certamente morrerás foi Deus. Veja Gênesis 2,17. Quem disse a palavra certamente não morrerás foi a serpente. Veja Gênesis 3 e 4. A serpente é um grande inimigo de Deus aqui na terra. Tudo que a serpente faz aqui na terra é oposto a Deus. Deus é a fonte de todo o bem e o seu inimigo é a fonte de todo o mal. Deus disse à alma que pecar, essa morrerá. A serpente disse, pode pecar que não morrerás. Os nossos ouvidos devem estar atentos para ouvir a voz de Deus. Quando nos fala, a alma que pecar, essa morrerá. A serpente fala, ao contrário de Deus, as almas podem pecar, que não morrerás. Nós devemos estar prontos para dar um sim para a voz de Deus. Também devemos estar prontos para dar um não para a voz da serpente, que se tornou um grande inimigo de Deus aqui na terra. Não se esqueçam, irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vocês estão ouvindo um atalaia de Deus aqui na terra. Estão ouvindo um porta-voz de Deus no século XXI, terceiro milênio. Um porta-voz de Deus fala o que Deus manda falar. Tudo que os irmãos estão ouvindo é uma advertência de Deus no século XXI. Quem der ouvido ao porta-voz de Deus, está dando ouvido à voz de Deus aqui na terra. Quem rejeitar o porta-voz de Deus está rejeitando a Deus aqui na terra. Veja Lucas 10,16, Mateus 10, 40 e 41, João 13, 19 e 20, Apocalipse 22, 16, Isaías 44, 26. Com estas mensagens inspiradas por Deus, é uma confirmação que as nossas mensagens têm o dedo de Deus e a guia do Espírito de Cristo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Em todas as nossas mensagens, eu estou sendo avisado pelo Espírito de Cristo que a rejeição vai ser grande por parte dos líderes religiosos e dos seus fiéis. Esta mensagem está sendo escrita como um testamento para tempos vindouros. Daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, o escritor desta mensagem está dormindo o sono dos justos, juntamente com todos que deram ouvido à voz do bom pastor aqui na terra e rejeitaram a voz dos mercenários e rejeitarem a voz dos mercenários no século vindouro. Se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, alguém no século vindouro vai estar ouvindo estas mensagens do irmão Ferreira, o atalaia de Deus, que Deus levantou no século XXI para advertir os povos da terra. Quando alguém ouvir estas mensagens no século vindouro, vai se perguntar a si mesmo: será que os povos do tempo deste profeta deram ouvido ou deram crédito às suas mensagens de advertência? Acredito que houve rejeição às mensagens no seu tempo,
por parte dos líderes religiosos e dos seus fiéis. Por quê? Ele mesmo disse na sua mensagem que estava sendo avisado pelo Espírito de Cristo que ia haver uma rejeição muito grande às suas mensagens por parte dos líderes religiosos, por parte dos seus fiéis. Acredito que quem rejeitou a mensagem deste porta-voz de Deus no século XXI, rejeitou a própria palavra de Deus, porque realmente este profeta era um porta-voz de Deus no século XXI do terceiro milênio. Ninguém pode avaliar o tamanho do prejuízo que os povos do século XXI tiveram em rejeitar um porta-voz de Deus no século XXI. Esta mensagem é uma profecia para os séculos vindouros, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado. Esta mensagem profética tem a sua validade até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, as mensagens do profeta do século XXI perdem a sua validade na terra. É como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem endurece o seu coração para dar ouvido à voz do Espírito Santo, certamente morrerás. Tem outra voz que não é a voz do Espírito Santo, que só faz tudo o oposto ao Espírito Santo. Então este Espírito contrário diz para os povos de coração duro: vocês ouviram alguém dizer que certamente morrerás. Eu, porém, vos digo para vocês que acreditam na minha voz, certamente não morrerás. Podem fazer tudo o que vocês bem quiserem, que certamente não morrerás. Esta é a mesma voz que enganou Eva no jardim do Éden. Esta voz continua enganando muitos povos religiosos hoje no século XXI, terceiro milênio. Quem der ouvido à voz de Deus tem a vida eterna no reino de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, sem dúvidas e sem questionamento. Quem der ouvido à voz do maligno morrerá eternamente. Não tem vida nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, muitos irmãos ficam se perguntando: quem é este irmão que escreve estas mensagens de advertência para os povos do século XXI, terceiro milênio? Será que este irmão é um jovem? Ou será um velho? Será que este irmão é pobre ou é rico? Será que este irmão é um homem formado em letras e fez um curso de teologia? Será que este irmão não está escrevendo estas mensagens para fins lucrativos? Para quem gostaria de saber alguma coisa sobre a vida do irmão Ferreira e sobre as mensagens que ele escreve, as mensagens de advertência para os povos do século XXI, terceiro milênio, o irmão Ferreira não é um jovem. Em 15 de 4 de 2017, se Deus me permitir e me der a graça de viver mais um dia nesta terra, estarei completando 64 anos, desde o ano de 2001 que Deus me deu o dom de escrever estas mensagens de advertência para os povos da terra, no século XXI, terceiro milênio. Deus tem me dado a graça de escrever 226 mensagens de advertência para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Não me omitirei de escrever as mensagens quando Deus me manda escrever. E ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar através das mensagens escritas e gravadas em CDs. O irmão Ferreira não é formado em teologia do mundo mundano ou do mundo moderno. O irmão Ferreira é semi-analfabeto. Nunca estudei nas escolas dos homens aqui da terra. Aprendi a ler e a escrever estudando as Escrituras Sagradas. O meu professor é o Espírito de Cristo, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11:29: aprendam de mim. Tudo que o irmão Ferreira aprendeu com o Espírito de Cristo Jesus, o nosso pastor celestial. O irmão Ferreira não é um homem rico materialmente. A riqueza do irmão Ferreira é guardada no tesouro de Deus, aonde a traça não come e a ferrugem não estraga, nem os ladrões não roubam. Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Mateus 6:19-34. Aqui está as riquezas do irmão Ferreira. Sou rico espiritualmente. A minha riqueza, o ladrão não rouba, nem a ferrugem destrói, nem as traças estragam. As minhas riquezas são eternas, porque são guardadas no tesouro de Deus no céu. E no céu não entra destruidor para destruir as minhas riquezas. São estas as riquezas do irmão Ferreira. O irmão Ferreira não escreve as mensagens para fins lucrativos. Recebi de graça, distribuo as mensagens. Já tem algumas mensagens gravadas em CDs. Dou de graça para os irmãos ouvirem. Tem irmãos
que recebe as mensagens ou recebe o CD, mas não leva a sério as mensagens do irmão Ferreira. Tem irmão que recebe uma mensagem, com muitos dias eu me encontro com ele. O irmão que recebeu a mensagem ou recebeu o CD, ele me diz que não teve tempo de ouvir o CD. Com a mensagem do irmão Ferreira, se tem tempo para tudo debaixo do sol, tem tempo para passar 1 hora ou 2 horas à frente de uma televisão assistindo um filme que Deus não aprova, assistindo coisas que Deus não aprova, mas não tem tempo para ouvir a mensagem do irmão Ferreira. Se tem tempo para ler livros e revistas, mas não tem tempo para ouvir a mensagem do irmão Ferreira. Tem irmãos que recebem um CD e se finge que ouviu, o CD e depois me devolve o CD. Quando eu dou um CD a um irmão, eu sempre costumo dizer para o irmão: irmão, escuta este CD, se você gostar da mensagem ou do CD, o CD é seu, você não paga nada pelo CD. Se você me devolver o CD é porque você não gostou da mensagem e nem do CD. Muitos irmãos têm recebido o CD e nunca me falam nada sobre o CD. Isso porque o irmão nunca teve tempo de ouvir o CD. E outros me devolvem o CD, se fingindo que eu ouvi o CD. Deus não se agrada de irmãos hipócritas e fingidos. Nunca se finja que ouviu o CD sem ter ouvido. Nunca diga que gostou do CD sem ter ouvido o CD. Muitos irmãos recebem o CD com muita alegria, mas o inimigo, que não gosta das mensagens do irmão Ferreira, fala nos ouvidos de muitos irmãos para não ouvir a mensagem do irmão Ferreira. O inimigo tem muita raiva destas mensagens do irmão Ferreira, porque as mensagens mostram o que o inimigo está fazendo dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. O inimigo tem muito medo de que os povos religiosos acreditem nas mensagens do irmão Ferreira e se convertam e passem a ouvir a voz do bom pastor Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas tem lançado nas igrejas do século XXI aquela doutrina profetizada por Paulo em 2 Timóteo 3, 1 a 9, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Veja o que o Espírito de Cristo falou para Paulo em 1 Timóteo 4, 1, 2. Profecia para os finais dos tempos. Os demônios nos finais dos tempos iriam lançar suas doutrinas diabólicas e muitos dariam crédito às suas doutrinas nas igrejas do século XXI. Nos últimos tempos, as apostasias e doutrinas de demônio têm se alastrado nas igrejas do século XXI, no terceiro milênio. Alguém que tem conhecimento das igrejas de 50 anos passados, isso se falando das igrejas evangélicas de 50 anos passados, comparando com as igrejas do século XXI, do século XXI, terceiro milênio. Foi uma transformação incalculável que quem era membro de uma igreja evangélica há 50 anos passados nunca imaginou que viesse a chegar ao ponto que nós estamos vendo as igrejas evangélicas do século XXI, terceiro milênio. Foi uma transformação não da água para o vinho, foi uma transformação do vinho para a água. Quem tem o Espírito de Cristo sabe qual é o significado da água para o vinho e do vinho para a água. Paulo nos dá a resposta do que significa a transformação da água para o vinho e do vinho para a água. Veja 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Aqui está a resposta do significado do vinho para a água. O Senhor Jesus Cristo transformou a água em vinho. Os líderes religiosos transformaram o vinho em água. E ainda dizem que está mil maravilhas nas suas igrejas, a qual eles mesmos são os pastores. Deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente é transformar o vinho em água. Os demônios pregam nas igrejas do século XXI uma doutrina muito bem aceita pelos líderes religiosos do século XXI. É aquela mesma doutrina que a serpente pregou para Eva no jardim do Éden. Isso não vale nada, pode fazer isso, pode fazer aquilo, que certamente não morrerás. Esta mesma doutrina está sendo pregada para os líderes religiosos do século XXI, no terceiro milênio. E muitos líderes religiosos de coração estão recebendo esta doutrina pregada pelos demônios.
A doutrina do isso não vale nada. O inimigo das nossas almas tem tentado de todos os meios para enganar os líderes religiosos e os seus fiéis, que nada deste mundo impede a sua entrada no reino de Deus. Com essa maldita doutrina, a serpente tem conseguido convencer milhares e milhares de religiosos para seguir a sua maldita doutrina hoje no século XXI, que nada impede a entrada no reino de Deus, e que no reino de Deus se entra de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira aqui na terra. A serpente enganou Eva e Adão no jardim do Éden, e está conseguindo enganar muitos líderes religiosos que não têm o Espírito de Cristo na sua vida aqui na terra, e aceitam a doutrina dos demônios, que isso não vale nada, aquilo não vale nada, e com essa maldita doutrina perdem a identificação de servo de Deus aqui na terra. Assim como Eva teve facilidade de aceitar a doutrina da serpente, que isso não vale nada, o mesmo que aconteceu com Eva e Adão no jardim do Éden, está acontecendo com muitos líderes religiosos e com os seus fiéis no século XXI, terceiro milênio. Os líderes religiosos recebem a maldita doutrina dos demônios e repassam para os seus fiéis. E milhares de almas aceitam a doutrina dos demônios como verdades práticas, dignas de toda aceitação, porque estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente com sua doutrina diabólica, que isso não vale nada, aquilo não vale nada. Deus não tem levantado este atalaia da última hora no século XXI em vão. Deus viu a necessidade de levantar na terra o seu porta-voz no terceiro milênio para divertir os povos da terra no século XXI, no terceiro milênio. Deus nunca levantou um porta-voz na terra quando os povos estão em obediência à sua palavra aqui na terra. Quando Deus levanta o seu porta-voz na terra, é porque os povos estão em desobediência a Deus e às suas santas palavras. Como o amor de Deus é grande pelos humanos da terra, quando os povos da terra se opõem contra a sua palavra aqui na terra, Deus levanta o seu porta-voz na terra para divertir os povos da terra. Ou que os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir, o porta-voz de Deus dá o recado de Deus para os povos da terra. Deus não tem prazer na perdição de nenhuma alma aqui na terra. Deus quer que os povos da terra se convertam dos seus maus caminhos e não morram eternamente. Deus quer que todos tenham vida e fujam da morte eterna, porque Deus é vida e todos precisam viver de acordo com o que Deus nos ensinar. Muitos religiosos não sabem que existe a vida eterna e morte eterna. Se os povos da terra imaginassem no seu coração o lugar que Deus tem preparado para os desobedientes à sua palavra aqui na terra, os povos da terra rejeitariam a voz dos demônios para ouvir a voz de Deus aqui na terra. A culpa da perdição dos povos da terra está nos líderes religiosos, que deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos demônios aqui na terra. Os líderes religiosos não estão levando a sério o que as Escrituras Sagradas falam sobre o inferno de fogo ardente, porque se os líderes religiosos estivessem levando a sério as Escrituras Sagradas, eles se convertiam dos seus maus caminhos e das suas apostasias e davam ouvidos à voz de Deus nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. O dia é hoje a ouvir a voz de um atalaia de Deus no século XXI, terceiro milênio. Ouçam o que Deus diz, o que Deus fala, ou o que o Espírito Santo fala em Hebreus 12:12-19. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos nós escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. O atalaia de Deus está advertindo os povos aqui na terra com a ordem do céu. Quem ouviu o atalaia de Deus está ouvindo a Deus. Quem rejeitar o atalaia de Deus está rejeitando a Deus, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Naquele dia, ninguém vai ter que se desculpar na presença do Filho de Deus no seu tribunal, para dizer que não sabia o que ia ser, o que ia acontecer naquele dia, que era do jeito que as Escrituras Sagradas prediziam. A missão do atalaia de Deus aqui na terra é advertir os povos da terra e mostrar o que vai acontecer com os povos da terra que desobedeceram a palavra de Deus aqui na terra. Ninguém está obrigado a dar crédito ao aviso da mensagem do atalaia de Deus aqui na terra.
O Atalaia de Deus, com as suas mensagens proféticas, está mostrando o que em breve vai acontecer com os líderes religiosos e com seus fiéis, naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Porque, pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou em Mateus 24 e Mateus 25, os dias se abreviam e os povos da terra não estão percebendo a brevidade dos tempos e da volta do Filho de Deus, que vem para arrebatar da terra um povo seus, zeloso de boas obras, um povo seus, escolhido de boas obras. Um Atalaia de Deus vive o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. Para terminar a nossa mensagem de advertência, nós vamos fazer uma pequena oração ao nosso Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, entre em comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo agora. Esqueça das coisas fracas deste mundo enganador e pense no céu aonde habita o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Vamos abrir a porta do nosso coração e deixar o Espírito de Cristo fazer morada para sempre. Vamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Começamos a nossa mensagem em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e Pai Celestial. Em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, nós te pedimos sabedoria dos céus para vivermos no meio de uma geração corrompida e perversa, ou seja, no meio de uma geração depravada e desobediente à tua santa palavra. Senhor, que nós possamos ser luz no mundo e sal da terra no meio de tantas depravações aqui na terra. Que nós nunca venhamos a dar ouvido à voz da serpente como Eva deu no jardim do Éden. Que nós não venhamos a dar ouvido à voz de mercenários. Que nós venhamos a dar ouvido à voz do bom pastor aqui na terra. Que nós não venhamos a se envergonhar do santo evangelho de Cristo aqui na terra, em nenhuma circunstância que tivemos que passar aqui na terra. Que nós nunca venhamos a negar o teu santo nome na presença de quem quer que seja aqui na terra. Senhor, desperta os nossos líderes religiosos do século XXI para eles voltarem aos originais das Escrituras Sagradas, nas suas igrejas que eles mesmos são os pastores. Senhor, abre a mente das nossas lideranças religiosas do século XXI e dos seus fiéis para eles compreenderem as Escrituras Sagradas, os seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Senhor, as tuas santas palavras não estão sendo compreendidas pelas nossas lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Senhor, o que nós podemos ver nas religiões do século XXI é um comércio de almas humanas, como profetizou o teu servo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 21. Senhor, desprende o povo religioso do século XXI que vivem escravizados em um sistema religioso aqui na terra, pensando que estão servindo a Deus e não estão servindo. Estão servindo aos homens que dominam as religiões aqui na terra. Senhor, abre os ouvidos desta nação religiosa que não querem ouvir a tua voz hoje no século XXI. Senhor, tu sabe que tudo que está se passando nas religiões do século XXI é um cumprimento da tua palavra. Que o que predomina nas religiões do século XXI é a voz dos mestres das religiões. A tua voz, Senhor, não tem muito valor nas religiões do século XXI. Senhor, os povos estão tão habituados a ouvir a voz dos homens aqui na terra, que quando Deus fala em uma igreja, hoje no século XXI, os povos não querem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus para muitos líderes religiosos, para os seus fiéis, é uma voz estranha, diferente da voz que eles estão acostumados a ouvir nas igrejas, que os homens são os pastores. Hoje no século XXI, Senhor, abre a mente e o coração dos irmãos que recebem uma das nossas mensagens, que eles compreendam que as nossas mensagens não é brincadeira e nem invenção de quem não tem o que fazer. As nossas mensagens é uma advertência, é uma preparação para o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus não levantou o Atalaia na terra para brincar com os povos da terra. Um Atalaia de Deus é o seu porta-voz na terra, diz o Senhor para os líderes religiosos e para os seus fiéis. Quem deixar de ouvir o meu Atalaia na terra, está deixando de ouvir a mim na terra. Quem ouviu o meu porta-voz na terra, está ouvindo a mim na terra. Um dia os povos da terra vão saber que Deus levantou um Atalaia na terra e eles não deram ouvido às suas mensagens na terra, no século XXI.
Antes, muitos chamaram o atalaia de Deus de falso profeta, de herege, de inimigo, porque o atalaia de Deus não pregava mensagens para agradar aos ouvintes e aos líderes religiosos e aos seus fiéis. Senhor, tem misericórdia dos nossos líderes religiosos do século XXI. Senhor, faz com que os nossos líderes religiosos do século XXI expurguem das suas igrejas as doutrinas dos demônios, que tanto enganam as pobres almas carentes da sua salvação eterna. As pobres almas que custou um preço tão alto para ti, Senhor. Senhor, que a tua santa doutrina venha a achar lugar nas igrejas do século XXI, do terceiro milênio. Senhor, que as igrejas do século XXI voltem aos padrões das igrejas de 50 anos passados, para que naquele dia não venha haver tantas lamentações de crentes dizendo na tua presença, dizendo que pregou no teu santo nome, que expulsou os demônios no teu nome, que fez milagre no teu nome, que um dia levantou a sua mão em um culto evangélico e te aceitou como Salvador. Senhor, mostra para estes que vão se lamentar naquele grande dia, que naquele dia não é dia de lamentação, é dia de juízo, é dia de fazer justiça com quem desobedeceu a tua santa palavra e a palavra de Deus aqui na terra. Senhor, abre os entendimentos dos líderes religiosos do século XXI, assim como o Senhor abriu os entendimentos dos discípulos de Emaús naquele grande dia que o Senhor andava naquela estrada de Emaús, que não estavam compreendendo nada das escrituras sagradas, aqueles discípulos, mas quando o Senhor abriu as suas mentes, os seus entendimentos, eles compreenderam tudo sobre as escrituras sagradas. Senhor, por que tantas incredulidades nos líderes religiosos do século XXI, do terceiro milênio? Senhor, nós sabemos que a resposta da nossa pergunta e o porquê tantas incredulidades das lideranças religiosas do século XXI está nas escrituras sagradas, a resposta correta e positiva. Senhor, a tua palavra nos mostra que a causa de tantas incredulidades dos líderes religiosos do século XXI é porque eles deixaram de dar ouvido à voz de Deus para ouvir a voz dos demônios nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Esta é a principal causa dos líderes religiosos serem tão incrédulos. Em muitos religiosos do século XXI, cumpre-se aquelas profecias de Paulo que está escrito em 1 Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:1-5, 2 Timóteo 3:1-9. Senhor, eu te agradeço pelo discernimento das escrituras sagradas que o Senhor tem dado ao teu servo. As escrituras sagradas é um segredo de Deus, e este segredo Deus não revela a qualquer um religioso aqui na terra. Este segredo Deus só revela a quem crê nas escrituras sagradas como inspiração divina. Senhor, eu te agradeço pelo teu Santo Espírito ter achado morada nos nossos corações para fazer morada eternamente. Senhor, eu te agradeço porque eu tenho escondido a tua palavra no meu coração para não pecar contra a tua santa palavra aqui na terra. Senhor, que as nossas mensagens encontrem um lugar nos corações dos que ouvirem a nossa mensagem e derem crédito. Senhor, que as nossas mensagens sejam aceitas como uma advertência vinda da parte de Deus para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. Senhor, que os irmãos não duvidem das nossas mensagens de advertência. Senhor, que os irmãos recebam as mensagens como um recado vindo dos céus, do trono de Deus. Senhor, estende as tuas santas mãos para nos abençoar nesta baixa terra. Senhor, abençoa o nosso pão e a nossa água e sara todas as nossas enfermidades, seja na alma, seja no corpo. Senhor, sara a nossa terra que está enferma com seus habitantes. Senhor, além da terra estar enferma e está contaminando seus habitantes, hoje no século XXI, terceiro milênio. Senhor, que esta mensagem tenha a unção do teu Santo Espírito, para que quem ouvir a mensagem e decreto, receba de Deus a cura da sua enfermidade, seja na carne ou seja na alma. Senhor, aquela mesma unção que o Senhor deu ao teu servo Paulo e a Pedro, dá também ao teu servo, irmão Ferreira, para que aonde o teu servo colocar as suas mãos, quem crê receba a bênção de Deus, receba a cura da sua enfermidade, receba a paz de Deus no seu coração, na sua alma.
que haja acréscimo na fé de quem ouvir a nossa mensagem e não duvidar no seu coração. Que as mensagens vêm do trono da graça de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E quem acreditar seja revelada as Escrituras Sagradas nos seus originais, assim como o Senhor tem revelado para este pequeno servo aqui na terra. Revela também para todos que crêem nas nossas mensagens de todo o seu coração. Senhor, nos concede pelo menos 1% da unção que o Senhor concedeu a Paulo e a Pedro. E isso nos basta aqui nesta baixa terra. Senhor, estenda as tuas mãos santas sobre o meu filho Paulo Edson, que se encontra enfermo. Abençoa todos os meus familiares, inclusive o Paulo Edson. Cura sua enfermidade, liberta, salva o meu filho Paulo Edson. Por amor do teu santo nome, que é um nome eterno, que tem poder nos céus e na terra. Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode todas as coisas nesta baixa terra. Não há nada que alguém esconda dos teus olhos aqui nesta baixa terra. Senhor, abençoa o nosso pão de cada dia, abençoa a nossa água, tira do nosso meio as enfermidades, que são tantas, seja no corpo, seja na alma. Tu és o Deus do impossível. Tu disseste que tudo é possível ao que crê, e eu creio que o Senhor pode fazer por nós muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu creio que o meu Deus vai fazer uma obra de libertação na vida do meu filho Paulo Edson, repreendendo esta enfermidade que tanto lhe acomoda, tanto lhe maltrata. Senhor, abençoa a nossa filha Devanira, a nossa netinha Joquebede, o meu genro Paulinho. Que neste ano de 2017 os seus sonhos de morar em sua casinha própria seja realizado. Senhor, abençoa a minha esposa, dando a ela a sua saúde completa. Liberta a tua serva das enfermidades, da sua matéria física. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar todas as nossas enfermidades, seja na nossa alma ou na nossa matéria humana. Senhor, a nossa saúde, ou a saúde da nossa matéria humana, é muito importante para nós, mas o mais importante para nós é a saúde da nossa alma, que é tão preciosa para Deus, o nosso Pai Celestial, que custou um preço tão alto para o teu Filho amado Jesus Cristo aqui na terra. Senhor, eu te agradeço pela existência dos meus pais, que estão com uma idade bem avançada. Eu só tenho que agradecer pela vida dos meus velhinhos, que Deus tenha abençoado com suas mãos santas e poderosas. Eu agradeço ao meu Deus por ter preservado a nossas vidas até o dia de hoje, dia 26 de 2 de 2017. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, o nosso pastor divino. Nós sabemos que a idade completa de um homem aqui na terra é de 120 anos. Quem Deus recolher antes de 120 anos, Deus recolheu antes do tempo certo, porque a idade completa dos homens aqui na terra é de 120 anos. Assim, Deus disse no livro do Gênesis: os homens antes do dilúvio viviam muito mais. Teve um homem que viveu 969 anos, no caso de Matusalém. Este homem foi o que mais viveu na terra, antes do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus diminuiu a idade dos homens aqui da terra para 120 anos. Teve homens que viveu mais de 120 anos, no caso de Abraão, que viveu 175 anos. Sara, sua mulher, viveu 127 anos. Os irmãos sabem quem foi o causador de Deus diminuir a idade dos humanos da terra? Foi o pecado de corrupção na terra que fez com que Deus diminuísse a idade dos homens aqui na terra. O pecado de corrupção é tão terrível que Deus acabou o mundo antigo por causa da corrupção nos humanos da terra. Hoje, no século XXI, o pecado de corrupção é tão grande na terra que poucos os homens vivem 100 anos hoje no século XXI. O homem que viver 100 anos hoje no século XXI é agraciado por Deus na terra, porque a cada dia que se passa na terra, a idade dos homens diminui na terra, por causa da corrupção que se alastra na terra. A corrupção na terra não está fazendo diferença do tempo de Noé. Senhor, que os homens se convertam das suas corrupções e vivam mais na terra. Senhor,
nós te agradecemos pelas vezes que temos clamado e o Senhor tem nos ouvidos e mandado a resposta da nossa humilde oração. Agradecemos pelas vezes que temos batido na porta da misericórdia e ela tem se abrido para nós. Agradecemos pelas vezes que temos te buscado e temos te achado. Senhor, nós reconhecemos que somos tão pequenos na tua presença, mas temos certeza de que uma coisa, que mesmo pequeno estamos diante de um Deus todo-poderoso em poder e bondade. Senhor, nós reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas limitações, porque somos limitados nesta terra. Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza e a nossa pequenez na tua presença. Senhor, que os nossos líderes religiosos vejam o ministério Atalaia da Última Hora como uma revelação de Deus para os irmãos aqui da terra. Que veja esse ministério do irmão Ferreira no século XXI, no terceiro milênio, como uma revelação de Deus. No ano 2001, depois que o irmão Ferreira passou pelo Vale da Sombra da Morte, Deus lhe deu este ministério de Atalaia da Última Hora de volta à palavra original. Esta já é a mensagem de número 227 que Deus revela para o seu Atalaia da Última Hora, com ricas mensagens de advertência para os povos da terra no século XXI. Senhor, que os líderes religiosos do século XXI não zombem do Atalaia que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, para divertir os povos da terra no século XXI, terceiro milênio, mostrando o que em breve vai acontecer com os povos da terra que se apostatarem da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos aqui na terra. Senhor, que os nossos líderes religiosos do século XXI compreendam as mensagens do Atalaia que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, para divertir os povos da terra, o que se precisa ser feito para que naquele grande dia não fique tantas pessoas aqui na terra confundidas e envergonhadas no dia da tua volta gloriosa. Senhor, que os líderes religiosos não recebam as nossas mensagens como uma afronta para eles, mas recebam como advertência e como uma preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo que se aproxima e está tão perto. Senhor, para os líderes religiosos do século XXI, o teu servo está lhes afrontando com estas mensagens. Senhor, mostra para os líderes religiosos do século XXI que as nossas mensagens não é uma afronta para eles, é uma advertência para os líderes religiosos, para os seus fiéis, hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque os tempos se abreviam e os líderes religiosos do século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que todos os povos da terra se preparem para o grande dia da tua vinda gloriosa, que tu vem em nuvem de glória para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras, que guardaram a tua santa palavra e não se apostataram da fé em Deus e nem em seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Senhor, como vai ficar a terra depois da tua volta gloriosa? Senhor, como vai ficar os religiosos e as suas religiões e os seus fiéis depois da tua volta? Senhor, o teu servo vai concluir esta mensagem de advertência para os povos da terra no século XXI, no terceiro milênio. E esta humilde oração, a qual temos certeza que vamos alcançar do nosso Deus tudo o que pedimos nesta oração de súplicas a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Celestial, tudo nós te pedimos em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. A Igreja de Deus que está aqui na terra, em uma só voz, digam amém. Os anjos de Deus nos céus, digam amém. Que o Espírito de Cristo cele esta mensagem para que quem ouvir possa dizer amém. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Deus diga amém. Irmãos, os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém significa eu concordo, eu confirmo que isso é verdade, assim seja. Então, amados irmãos, então os anjos de Deus nos céus estão dizendo amém para a nossa mensagem de advertência para os líderes religiosos e para os seus fiéis hoje no século XXI, terceiro milênio.
Deus e seu Filho Jesus Cristo estão no céu, dizendo amém para a mensagem do Atalaia do século XXI, terceiro milênio. Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Irmão Ferreira, Atalaia de Deus. Ora, vem Senhor Jesus, amém. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Toda a igreja de Deus na terra diga amém.